Estabelecer limites é muito importante para uma vida que tenha mais autenticidade, que tenha mais leveza também, menos sobrecarga, tudo isso, uma vida com mais a nossa cara, a nossa essência. Eu falo muito sobre esse assunto. Eu, nesse lugar de psicóloga, acredito muito no meu papel de ensinar, ajudar as pessoas a colocarem limites, a estabelecerem limites na sua vida, para si mesmas e também nas suas relações de uma forma mais natural. Mas a gente fala muito sobre essa importância, eu falo bastante em como fazer, né? Eu tenho até um curso especialmente voltado para ensinar as pessoas a colocarem limites, mas eu acho que a gente fala pouco de por que é difícil estabelecer limites. A gente fala muito pouco, das perdas que a gente vive quando a gente estabelece limites. Até talvez por um receio de desencorajar as pessoas, a gente não fale, né? Ou a gente não tem esse hábito, ou talvez seja uma camada aí mais profunda que não foi popularizada como uma coisa do dizer não e estabelecer limites. Mas eu quero dedicar esse episódio a gente poder refletir sobre isso. Com certeza não vai enxugar o assunto, né? Não vai terminar aqui o assunto ou a importância de a gente poder trazer isso à tona, né? Vai se abrir, né, muito mais aí. Mas eu acredito que é importante a gente poder olhar para tudo que a gente perde ao estabelecer limites e vai ficar mais claro conforme a gente for evoluindo aqui o episódio. Mas o ponto é entender que mesmo perdendo, ainda assim vale a pena. E às vezes deixar de estabelecer os limites faz com que a gente perca mais ou faz com que a gente se distancie de uma vida autêntica. Mas a gente vai falar sobre as coisas que a gente perde e que são no sentido daquilo que a gente não gostaria de perder. E dos riscos que também a gente corre ao estabelecer limites, no sentido de, às vezes, enxergar alguns lados B, enxergar algumas coisas que são doloridas e que quando a gente mantém ali a vida naquele automatismo, quando a gente se mantém numa posição, às vezes, de passar pano pra pessoa, passar pano pra gente mesmo, fingir que não viu, enfim, às vezes a gente não se dói tanto naquilo que tá ali, diante do nosso nariz, sabe? Esse é o Você Também Se Precisa, o meu podcast, nosso espaço de lembrete, de autocuidado, dessa conexão com o que é importante para cada um de nós, ou essa entrada ali do nosso momento e fazer isso, né, como algo natural. Estabelecer limites está muito, muito dentro disso, né? Tá muito voltado a uma conexão e a entender que às vezes o limite é algo que a gente precisa, é algo que é assim inegociável, que é quase que um autoabuso se a gente não colocar, né? Isso pensando numa outra pessoa, numa outra relação, mas pensando também na gente, com a gente mesmo, né? Limites que às vezes não é nem o outro lá sendo maldoso ou infringindo, são coisas que a gente não assumiu pra gente mesmo, que não consegue mais, que não quer, que não dá conta, que não é o momento pra aquilo ali, né? Eu sou a Ana Streit, vou me apresentar, caso a gente esteja se ouvindo, se vendo pela primeira vez. Eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e saúde, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou mãe, virei mãe, né, esses últimos tempos agora, e a maternidade tem me transformado muito, assim, uma pessoa mais sensível, eu sinto, mas também com um desejo de aprofundar, com muito desejo de enxergar alguns padrões da minha vida, com um desejo de mudar, de ter pressa para mudar, mas ao mesmo tempo também eu sinto com mais compaixão com aquilo que eu ainda não consegui mudar, mas é compaixão sem ser uma coisa assim, no sentido de desistir de mudar, sabe? Que nem, Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, você sempre assim, né? Não, mas talvez eu não consiga agora, mas o que eu preciso fazer para mudar? Ou como que eu posso, enfim, né, dar meus pulos aqui pra mudar isso? Ou também assim, sem arrancar cabelo, sabe? Mas também sem ficar ali acomodada diante das coisas, porque eu quero muito, assim, construir para o meu filho aquele espaço, né, que, enfim, o mais saudável possível, que seja mais também conectado e consciente possível. E pro episódio de hoje eu vou compartilhar a história da Fernanda. É uma fofa essa Fernanda, já conversei com ela algumas vezes assim, e ela compartilhou uma história que é muito profunda, de muita coragem. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, porque ela é uma história de limites, é uma história de perdas e ela é uma história de um afastamento que não é um afastamento falado socialmente, é um afastamento tabu. Eu gostaria muito de poder falar mais sobre esse assunto, um afastamento de família, quando a pessoa ela vê que alguém da família dela não
faz bem para si, como é dolorido isso, como a gente às vezes bate cabeça, como a gente tem que lidar com uma impotência muito grande de querer conviver com aquela pessoa e ao mesmo tempo sentir que não tem como, porque é uma convivência que mina a autoestima, que mina qualquer respiro de qualidade de vida, né? Então, vou ler aqui o relato dela. Diz: Querida Ana, resolvi compartilhar esse recorte da minha história inspirada no último episódio que vi do seu podcast sobre receber o que precisamos, vínculos seguros e o conhecido familiar de aconchego, como você citou no final do vídeo. Meu conhecido familiar de aconchego é minha figura materna. Desde muito pequena, foi minha avó, mãe da minha mãe. A relação com a minha mãe sempre foi muito complicada. A maioria das lembranças que tenho dela na infância e adolescência são de certa violência. A impressão que tenho olhando para o passado hoje em dia é de que ela estava sempre e constantemente com raiva. Isso se traduzia em constantes rompantes de agressividade, gritos e falta de paciência. Hoje em dia minha mãe mantém esse comportamento de agressividade e violência. Talvez ela tenha algum transtorno mental não diagnosticado, tratado, não sei. Sempre se recusou a procurar ajuda. Poxa, que pena, né? Aí que tá a impotência do que eu comentei, já me antecipando aqui, né, com relação à história dela. Mas às vezes é isso, é a gente enxergar que a gente é impotente diante daquilo, né? Poxa, eu super gostaria que a minha mãe fizesse tratamento, que a minha mãe pudesse ter ajuda, mas ela não vai atrás, ou ela não faz a parte dela, ou não tem mais o que eu faça para mudar isso. Como essa impotência é dolorida mesmo, né, nas relações, e pensando aqui até como terapeuta, quantas vezes a gente precisa lidar com a nossa impotência para poder ter uma relação saudável, uma relação real e uma relação também que não ultrapasse os nossos limites. Aí ela continua: fato é que agora, adulta e depois de muita terapia, resolvi me distanciar por entender que a relação é insustentável dessa maneira. Sempre moramos bem longe dos meus avós maternos e paternos, mas em alguns momentos do ano eles faziam questão de irem nos visitar. E para mim eram os momentos mais felizes e seguros. Tanto meu avô como minha avó eram amorosos, presentes e muito acolhedores comigo. Minha avó chegava com um Kinder Ovo, que na época era caríssimo e ainda é, né? E meus pais nunca podiam comprar. E também levava livros e materiais de pintura e desenho. Foi ela que me ensinou a ler, escrever e pintar, atividades que faço até hoje. Sempre fui muito introspectiva e com muita dificuldade de fazer amigos. E quando minha avó ia embora depois dessas visitas, meu espaço seguro de aconchego continuava sendo ler, escrever e pintar. Passava muito tempo sozinha. Faço isso até hoje. Minha avó vive em outro país e sempre me organizei para visitá-la pelo menos uma vez no ano. Contudo, nesses últimos anos, minha mãe passou a morar com ela, depois de se separar do meu pai. Na minha última visita, em janeiro de 2023, minha mãe já estava morando com ela e a visita foi péssima. Voltei a me sentir uma criança sendo agredida verbalmente pela minha mãe e meio congelada, sem reação. Como diz minha terapeuta, sua mãe cresce e ganha um tamanho muito grande, mesmo que eu tente dar limites. Ao mesmo tempo, também foi difícil ver que a minha mãe também tratava a minha avó super mal, sendo grosseira, impaciente e super crítica com ela, quase o tempo todo. Desde essa visita, não consegui mais planejar uma viagem para ver minha avó. Ao mesmo tempo, sinto muito medo de que ela venha a falecer, pois é uma idosa de 93 anos. Tenho medo de que eu não consiga mais vê-la em vida. Também não tenho conseguido contato com ela, pois ela não usa celular nem nada tecnológico, então o pouco que sabia era sempre através da minha mãe. Hoje, o pouco que consigo saber sobre a minha avó é através de uma prima que às vezes vai visitá-la e me dá alguma atualização. É uma história em aberto e acho que só senti de compartilhar porque pensei no conhecido familiar de aconchego. Me lembrou minha avó e todo esse contexto complexo. Não sei se faz algum sentido esse compartilhar, ela disse. Hahaha, ela colocou. Amo seu trabalho e sua sensibilidade. E não perca um episódio ou vídeo. Abraço pra você, Ana, com carinho. Ai, que linda, muito obrigada, Fê. E faz muito sentido. Eu acho que é uma história em aberto, de muita coragem, de muita conexão, de muito respeito com a tua criança e de muita maturidade também. Para mim, ler o teu relato, né, e prestar atenção nesses detalhes todos, me leva para um lugar da gente poder entender que os limites têm perdas e a gente entender que não dá para ganhar todas. É uma lição muito importante de maturidade e de crescimento, né? Tu perde algumas coisas importantes,
ao fazer essa escolha, né, desse distanciamento, mas tu também ganha. E às vezes a gente ganha aquilo que a gente não quer ganhar, né? A gente ganha, por exemplo, nesse sentido de estabelecer limite numa relação que é tumultuada, ou quando a gente, enfim, se distancia de alguém, né, algum familiar, ou que nem mãe, o pai, alguém que a gente ama. Muitas vezes a gente não quer aquele distanciamento. O que a gente quer, na verdade, o que a gente mais quer é que aquela relação fosse boa, desse certo, que a gente pudesse estar lá e se dando bem, convivendo bem, mas os limites não são para esses momentos de tudo como a gente quer, né? Os limites, às vezes, eles são aquilo que é como se fosse assim uma cirurgia, um curativo que a gente coloca, que é o essencial. Não queria estar com o meu braço com um gesso, mas eu preciso desse gesso para eu ficar bem. Então, o que eu queria era nem ter quebrado o braço, né? Os limites muitas vezes são assim, eu nem queria colocar um limite para essa pessoa porque eu amo ela, ou porque eu amo a minha avó, eu amo tá lá, ou eu amo o conceito de uma família que tá convivendo bem e tranquila, e eu posso ter a minha avó e, enfim, posso ter as coisas ali boas daquilo, mas nem sempre dá como a gente gostaria, e poder entender que os limites, eles não são o vilão da história, né? O limite, ele é simplesmente aquilo que é a barreira de proteção e de cuidado do essencial, e nem sempre, ou sei lá, na grande parte das vezes vai ser ruim da gente colocar. A gente não quer colocar aqueles limites, não porque a gente não sabe, ou muitas vezes porque a gente não, enfim, não tem coragem, mas porque a gente às vezes não tá disposta a perder ou a pagar o preço daqueles limites, né? Mas eu te agradeço muito, Fê, por ter compartilhado essa história com a gente, uma história em aberto, muito linda, de muita coragem, e que os teus próximos passos na vida também possam ser assim, em direção a uma vida com mais respeito, com mais dignidade e perdendo para ganhar. Que eu acho que é isso, né? Tu tá muito consciente de tudo que tu perde ao não visitar tua avó, a fazer essa escolha, mas ao mesmo tempo se abre um mundo, um universo de possibilidades de tudo que tu vai ganhar. E às vezes os limites, eles são como um investimento, assim, a gente não consegue ver na hora, naquele momento, tudo que a gente vai ganhar, ou tudo que vai valer a pena daqui a um tempo, mas tá lá fazendo a tua poupança. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada também quem tá aí ouvindo, assistindo, que ficou até o final desse episódio. Eu espero que essa história possa te inspirar a colocar limites com coragem, entendendo que não dá para ganhar todas, entendendo que os limites, eles têm esse lado B, difícil da gente perder algumas coisas, e esse amargo que fica ali, né? Colocar limites não é só esse empoderamento, como eu falei lá pra vocês, né? Ai, como eu cuido de mim. A gente muitas vezes não sai com essa sensação. A nossa sensação é de peso, é de tristeza, é de luto, né? Uma sensação desagradável de sentir, mas que depois que aquilo decanta, depois que passa, ou que a gente consegue olhar com mais maturidade, vem um espaço para um bem-estar, uma leveza, uma qualidade de vida, enfim, coisas agradáveis de sentir, só que são sustentáveis. Não é aquela euforia, não é aquele mascaramento temporário que fica ali, né, colocando a gente como, né, secundário na nossa própria vida. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia até aqui. Nos vemos no próximo episódio, toda segunda, sem falta, no Spotify ou no YouTube. Se tu gostou, deixa teu like, aproveita para te inscrever no canal ou para seguir, né, aí. E até a próxima!